Olá, meus queridos irmãos, é com prazer e alegria que eu venho aqui gravar esse vídeo em comemoração a mais um aniversário da Igreja Batista em Chacratanai. Quero, antes de mais nada, agradecer aos amados irmãos que vocês têm sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família e do nosso ministério aqui na cidade de Foz do Iguaçu, como também ali em Cidade do Leste, no Paraguai, ali no Templo Bautista, onde nós também estamos ali trabalhando, ali naquela igreja, pregando o Evangelho. Dizer que do fundo do nosso coração nós amamos vocês e somos gratos, meus queridos irmãos, por todo o amor, por todo o carinho e pela fidelidade que os amados têm tido para com o nosso ministério. E o pastor do Mário, então, me convidou, me deu a honra de poder estar aqui, podendo compartilhar com os amados irmãos uma mensagem da palavra de Deus, mesmo que rápida, mas poder estar aí junto com vocês nessa comemoração é um pouco diferente, né, em meio aí a essa pandemia, mas nada nos impede ou impedirá de estarmos pregando a palavra de Deus e também de estarmos compartilhando, adorando o nosso Deus. Amém? Muito bem, eu gostaria neste dia de poder compartilhar com você o versículo que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. A palavra de Deus diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, eu te peço neste momento, Senhor, em que nós vamos estar aqui, lendo a tua palavra, gravando esse vídeo, que nada, Senhor, venha nos atrapalhar. Que o Senhor abençoe, que no momento que esse vídeo for apresentado, exibido para cada um dos nossos irmãos, para cada pessoa, Senhor, que ouvir, que essa palavra, Senhor Deus, possa falar ao seu coração. Deus, eu te agradeço pela vida da Igreja Batista em Chacratanai, por esses amados irmãos, pela maneira que eles têm sido fiéis à sua palavra, Senhor, pela maneira, Senhor Deus, que eles têm sido fiéis à tua obra. Pai, abençoe esta igreja e que nós possamos estar prontos para que quando toda essa pandemia, todo este medo que está sobre esta terra, quando isso, Senhor Deus, passar, nós possamos entrar com a tua palavra, nós possamos falar, ó Deus, às pessoas de uma maneira como nós nunca antes fizemos, nós possamos fazer agora com mais vontade, com mais ênfase, com mais desejo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu gostaria de destacar aqui 3 palavras neste versículo aqui. 3 coisas que o apóstolo Paulo, 3 conselhos, pedidos que o apóstolo Paulo faz a esses irmãos da igreja de Corinto. É interessante saber que no capítulo 15 o apóstolo Paulo trata sobre ressurreição. E ele fala a uma igreja que vivia em meio a uma sociedade, a uma cidade de pessoas que eram idólatras, de pessoas que outrora viveram, no caso das pessoas da igreja, ex-idólatras, pessoas que haviam vivido uma vida ruim, uma igreja com problemas, como todas as igrejas no mundo até hoje têm, né? Mas uma igreja em que o apóstolo Paulo amava aquelas pessoas e que ele se preocupava em ensinar ali a palavra de Deus. E nesse versículo 58 do capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele fala 3 palavras. Primeiro, ele fala sobre ser firme, depois, constante e abundante. E eu gostaria de destacar essas 3 palavras. A primeira delas, firmes. Ah, meus amados irmãos, quem dera que nós tivéssemos durante toda a história da igreja, igrejas que a maioria delas fossem firmes na palavra de Deus. Eu estou aqui no Paraná, no noroeste do Paraná, e temos aqui o contato com o Paraguai, com a Argentina, e me decepcionei quando cheguei aqui por ver que tantas igrejas que têm o nome Batista, mas que estão longe da verdadeira palavra de Deus, que tem coisas nelas que são verdadeiras heresias e que não louvam o nosso Deus. E nós vivemos tempos difíceis, trabalhosos, assim como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, tempos onde haviam homens amantes de si mesmo, pessoas que teriam comichões no seu ouvido, pessoas que iriam se desviar da verdade do evangelho.
E eu tenho certeza que em todos esses anos de vida da Igreja Batista em Chacaratanai, uma das coisas que nós podemos destacar é a firmeza que esta igreja sempre teve, está tendo hoje, em nome de Jesus, terá sempre na palavra de Deus. Nós devemos estar firmes. Veja, Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz assim, no versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus também disse a Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra que em Jesus edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, nós precisamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Todo crente, a igreja precisa estar firmada na rocha que é Jesus Cristo. Nós não precisamos de nada mais além de Jesus Cristo. Nós precisamos firmar as nossas famílias, nós precisamos firmar a nossa fé na rocha chamada Jesus Cristo. Isto que o apóstolo Paulo diz a esses irmãos, sede firmes na palavra, sede firmes em Jesus Cristo. Quantas pessoas há que deixam os caminhos de Deus? E talvez nós vamos dizer, sim, mas é porque elas nunca foram convertidas? Pode ser que sim, mas pode ser que existam muitas que são convertidas e acabam não sendo tão firmes assim, porque se fosse isso, o apóstolo Paulo não teria escrito a esses irmãos para que eles fossem firmes. Se todo crente naturalmente já fosse firme, então o apóstolo Paulo não precisaria escrever aqui dando esse conselho. Sede firmes. Não deixe que nada abale a sua fé. Não entre em desespero. Deus está cuidando de nós, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa família. Deus está... As pessoas às vezes perguntam, onde está Deus quando tantas pessoas estão morrendo por causa de uma pandemia? Onde está Deus quando crianças estão morrendo? Onde está Deus quando há guerra, quando há atrocidades? E a gente pode dizer, Deus está sentado no seu trono e Ele tem todo o poder. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não é mais forte hoje do que foi ontem. Deus, porque se assim fosse, ele mudaria. Deus sempre tem todo o poder e ele tem todo o controle de todas as coisas. Vamos estar firmes em Deus. Vamos lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Vamos nos humilhar debaixo da sua mão, assim como o apóstolo Pedro diz. Vamos nos humilhar diante dele. Ele tem cuidado de cada um de nós, vamos ser firmes, vamos confiar no nosso Deus. Vamos saber que Ele está no controle de todas as coisas e que nada acontece se não for pela vontade de Deus. E eu tenho certeza que em todos esses anos, algo que podemos destacar da igreja em Chacaratanai é a firmeza na palavra de Deus. É a firmeza em confiar nesse Deus. Porque com certeza todos esses anos foram anos de luta, anos que houveram problemas, mas os nossos amados irmãos, muitos dos quais hoje talvez não estejam mais entre nós, estiveram sempre firmes. A segunda palavra é constantes, voltando lá para 1 Coríntios 15:58, quando o apóstolo Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, aí ele diz, e constantes. Às vezes... Eu, como professor de matemática, não posso fugir muito, a gente fala algumas coisas, né? Alguém diz assim, eu odeio matemática, eu não gosto de matemática. Todos nós praticamos matemática, né? Mas o que é a constante na matemática? Constante na matemática é algo que não muda. Né? Lá nas equações de segundo grau, a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c. O c é o constante. O B e o A vão mudar, porque eles dependem do X, mas o constante, não, ele está sozinho ali, mas a gente pode saber que se for 5 vai ser 5, se for 0 vai ser 0, ele não vai mudar. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso para nós, que nós devemos ser constantes. Que na nossa vida cristã, que na nossa vida, no nosso caminhar com Deus, nós precisamos ser constantes. Sabe o que é constante? Algo que não muda. Eu vi aqui a tradução na internet e diz assim, adjetivo atribuído a tudo aquilo que faz parte ou está incluído em algo. Me chamou a atenção essa definição.
o que está incluído em algo, aquilo que faz parte ou que está incluído em algo. Olha que interessante, né? Algo que não muda. Olha isso. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso para nós, cristãos convertidos em Cristo Jesus, que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Vamos ser constantes. O mesmo apóstolo Paulo escreve no livro de Éfeso, no livro de Efésios, perdão. Livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 14. Deixa eu só abrir aqui. Efésios, capítulo 4, no versículo 14, ele diz aqui: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Já naquela época, o apóstolo Paulo, junto com nossos irmãos ali, aquelas igrejas, eles tinham um sério problema, onde as pessoas eram levadas a qualquer vento de doutrina. E aí a gente olha nos nossos dias de hoje e vê pessoas acreditando em lenços, pessoas acreditando em óleo, pessoas acreditando em sal grosso, pessoas acreditando numa infinidade de coisas, em sementes escritas com nomes ou coisas do tipo. E a gente vê que é o cumprimento da palavra de Deus, falando sobre os falsos profetas, aqueles que viriam em nome de Deus, né, com aparência de piedade, mas que na verdade negariam a mesma, pessoas que se falam ser homens de Deus, mas que na verdade só buscam os seus próprios interesses, e nós vivemos essa época, e quantas pessoas vão lá e colocam água sobre o rádio, acreditando que aquela água será abençoada. Irmãos, nós cremos na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus, e eu tenho certeza que a Igreja Batista em Chacratanai é uma igreja que tem pregado a palavra de Deus, que tem ensinado a sermos firmes na palavra de Deus, de não sermos levados por roda de doutrinas, por tantas coisas, aberrações, coisas bizarras que os homens têm inventado e falado em nome de Deus, têm deturpado a pregação do Evangelho. Nós precisamos nos manter firmes naquilo que fomos ensinados, pelos pastores, que fomos ensinados pelos apóstolos, que fomos ensinados por Jesus Cristo, por permanecermos firmes na palavra de Deus. Jesus, quando ele diz: e edificarei a minha igreja sobre esta rocha, quer dizer que nós seríamos ali inabaláveis, que nós seremos ali inabaláveis, que nada irá mudar aquilo que nós cremos dentro da palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8, nos diz: portanto, não aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Esta palavra que não muda, que não pode ser deturpada e não vai ser deturpada, que não se deterioriza, esta palavra é a palavra que nós cremos, e por isso nós precisamos ser constantes em servir a Deus, crentes constantes. Houve uma época na minha vida que eu não era constante na igreja, que eu não era constante nos cultos da igreja. Quanto eu perdi, mas louvado seja Deus que meus olhos abriram, e aí eu passei a servir a Deus de uma maneira constante, e estou aqui, pregando a palavra de Deus, e para mim é uma honra, é um grande privilégio poder estar aqui. E para nós estarmos aqui, meus queridos, encerrando, eu queria voltar lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, e falar sobre essa última palavra aqui: e sempre abundantes na obra do Senhor. Abundantes. Abundantes é sermos mais que demais, né? Me desculpa aí, professor de português, mas sabe aquilo que transborda? A minha filha, eu tenho 3 filhas, como os irmãos sabem, e a minha filha mais nova é a Maria Gabriela. A Maria Gabriela, ela, todas as minhas filhas têm algo especial, mas a Maria Gabriela, o que ela tem em especial é que ela é uma pessoa que o coração dela é um coração abundante. Se você pede alguma coisa para ela, ela vai trazer para você até derramar. eu me lembro quando ela era pequena e ela estava comendo um chocolate ou um sorvete, não me lembro bem, e eu me lembro de ter pedido para ela uma prova,
E ela me deu tudo. E eu disse, não, eu não quero, eu só quero uma prova. Não, e ela me deu tudo, sabe? Abundante é isso, é aquilo que vai sobrar, que vai se derramar. Olha que interessante isso, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes. E ele diz, na obra do Senhor. Firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Abundar é aquilo que vai derramar. E a gente tem um problema muitas vezes que as pessoas se decepcionam, as pessoas brigam, as pessoas deixam o ministério, as pessoas, né, deixam de ir para a igreja e às vezes falam, mas isso foi porque aconteceu tal problema, aconteceu aquele problema. E eu gostaria que nós pudéssemos estar vendo aqui no livro de Colossenses, Colossenses no capítulo 3, versículo 23 e versículo 24, aonde o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos ali da cidade de Colossos, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo Senhor serves. Olha que coisa maravilhosa. Aqui está dizendo que nós devemos fazer tudo quanto nós formos fazer. Nós devemos fazer para Deus, para Jesus, não como para os homens, mas como para Jesus. Eu fico pensando, irmãos, quantas lutas uma igreja ela passa, né? Eu fico vendo essas igrejas com 40, 42, 50 anos. E aí a gente vê, né? Eu fui para a igreja em 1900 e eu aceitei a Jesus em 1994. Mas a Igreja Batista em Vila São José já estava ali há tantos anos, há mais de 30 anos, já estava ali, e eu cheguei ali, menino novo, e hoje eu, com todo esse tempo, já tendo passado por outras igrejas, ter sido pastor, eu fico pensando e fico vendo as histórias das igrejas, quantas coisas as igrejas passaram, quantos irmãos que hoje não estão conosco, e que foram firmes ali, que foram firmes na palavra de Deus, que foram constantes na palavra de Deus e que foram abundantes. Abundantes, irmãos. A gente muitas vezes, fazemos o nosso mínimo, achamos que fizemos muito. A gente faz tão pouco. Eu fico pensando aqui e falo para minha esposa, se nós pararmos para pensar, a gente faz tão pouco na obra de Deus. E olha que eu sou um missionário, né? Mas aqui eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas, eu fico na correria o dia todo. Agora nós estamos aí lecionando pela internet, através de aplicativos, né? O estado aqui já tá assim também, acredito, como os irmãos aí. E a gente passa o dia inteiro aqui atarefado com as coisas e a gente está fazendo tão pouco para Deus, a gente está dando tão pouco. E a Bíblia diz que nós devemos ser abundantes e tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer como para Deus, e não para homens. Veja que palavra maravilhosa. E eu quero encerrar, irmãos, dizendo, lembrando aos irmãos aqui, no final deste versículo que o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios, quando ele diz aqui no final do versículo, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha que palavra maravilhosa. Olha que coisa fantástica. Às vezes, como missionário, e eu sei que você que está aí, que tem um ministério na igreja, ou mesmo pastores, irmãos, talvez você muitas vezes se sinta decepcionado. Eu muitas vezes me sinto. E me pergunto, diante de dificuldades, de pessoas que a gente evangeliza, nós gastamos tempo, essas pessoas vão embora, não voltam mais, ou acontecem alguns problemas, nos desanima, coisas da vida do ministério. Mas quando eu venho para essa palavra e diz, olha, sede firmes, sede constantes, sede abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, e é verdade. Louvado seja Deus, que o nosso trabalho não é vão no Senhor, talvez para outros, talvez para outras pessoas, pode ser que pareça vão, mas que loucura que você está fazendo, mas nós sabemos que o que nós estamos fazendo é bom no Senhor. Nós estamos aqui com cerca de 25 crianças. Há 4 anos nós temos pregado o evangelho para essas crianças. 4 anos. Olha que privilégio. Há 4 anos nós estamos trabalhando com essas crianças. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza. Essas crianças vão crescer, essas crianças vão se tornar pais, mães. E o nosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. E que Deus vos
acenda no coração a chama, o desejo da pregação do Evangelho. Que acenda no seu coração o desejo de servir a Ele, servir, de falar de Jesus Cristo, aí em São Paulo, aí em Chacratanai, apoiar tantos quantos missionários puder, para a honra e glória do Senhor Jesus, sabendo que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por estes momentos, esses minutos que tivemos aqui de comunhão, mesmo que através, ó Deus, deste vídeo, mesmo que não seja neste dia que os irmãos vão estar vendo, vão ser neste dia que está sendo gravado, mas que ficará para que muitos possam ver, Senhor, e o seu nome ser honrado e glorificado. Pai, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor nos permite enxergar todos esses anos diante da sua obra. Obrigado pela vida dos irmãos de Chacratanai, por aqueles que trabalharam fielmente, foram firmes, foram constantes e foram abundantes na tua obra. Abençoe a vida deles, meu Pai. Os guarde, os livre de todo mal. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos, a amada Igreja Batista em Chacratanai. Meus parabéns. Deus vos abençoe grandemente. Até a próxima.